Se dançar esse tango, eu caso com você. O milionário gargalhou, humilhando a faxineira na frente de todos na festa. Ele não sabia que estava apostando com a pessoa errada. O barulho dos cacos de cristal explodiu pelo salão como uma bomba. Clarice Fonseca sentiu cada olhar perfurando sua alma quando as 5 taças de champanhe Dom Perignon se despedaçaram no chão de mármore Carrara, criando um rio dourado que se espalhava em direção aos sapatos de couro italiano dos convidados. Incompetente! Leandro Sampaio berrou, interrompendo bruscamente a negociação de 8 milhões de reais com os investidores japoneses. 3 anos trabalhando aqui e ainda consegue ser um desastre ambulante. O 15º andar da Torre Sampaio estava decorado como um palácio real para a festa de fim de ano mais exclusiva de São Paulo. 300 empresários, políticos e socialites bebiam champanhe de R$ 1.000 a garrafa enquanto fechavam negócios que movimentariam bilhões em 2024. Era o evento que Leandro organizava para demonstrar seu poder absoluto na elite paulistana. Clarice permaneceu paralisada no centro do massacre, segurando a bandeja vazia que custara R$ 2.800 em cristal austríaco. Seu uniforme azul desbotado contrastava brutalmente com os vestidos Valentino e smokings Armani ao redor. Durante 3 anos havia limpado aqueles escritórios, invisível como um fantasma, cuidadosa para jamais incomodar os importantes. Senhor Sampaio, eu peço desculpas, ela sussurrou, ajoelhando-se imediatamente para recolher os fragmentos cortantes. O salto do meu sapato travou no tapete e... O salto travou? Leandro explodiu, sua voz ecoando pelo salão inteiro. Você quer me fazer acreditar que não consegue nem andar direito usando sapatos? As risadas começaram como sussurros venenosos, espalhando-se como vírus entre pequenos grupos. Empresários apontavam discretamente. Mulheres cobriam a boca fingindo surpresa. Leandro percebeu que havia ganhado uma plateia e decidiu transformar a situação em seu espetáculo pessoal de humilhação. Atenção, pessoal! Ele gritou, batendo uma colher de prata na taça de cristal. Vamos todos agradecer a nossa eficientíssima equipe de limpeza. O silêncio mortal que se seguiu foi pior que 1000 risos. 300 pares de olhos se cravaram em Clarice como punhais, observando cada movimento enquanto ela recolhia cacos cortantes com as mãos tremendo. Algumas socialites sussurravam comentários maldosos, homens balançavam a cabeça em desaprovação como se estivessem vendo um animal mal adestrado. Leandro, pelo amor de Deus, murmurou Helena Vasconcelos, esposa de um empresário. A moça já pediu desculpas. Desculpas? Leandro riu com crueldade calculada. Helena, você não entende como funciona o mundo real. Se não houver consequências, essa gente nunca aprende responsabilidade. Dr. Fernando Costa, dono da maior rede hospitalar privada do país, se aproximou com um sorriso sádico. Leandro, você devia descontar os prejuízos do salário dela. Aposto que são 3 meses de trabalho. 2 meses, Leandro corrigiu, olhando para Clarice com nojo absoluto. O champanhe custou 2.800. O salário dela é R$ 1.400 por mês. A informação se espalhou pelo salão como pólvora. Executivos faziam cálculos maldosos, comentando como era impossível encontrar gente competente para trabalhos básicos. Cada palavra era uma facada no coração de Clarice, mas ela continuou recolhendo cacos em silêncio, rezando para que a tortura terminasse logo. Foi quando Leandro caminhou até o sistema de som. O primeiro acorde de Por Una Cabeça ecoou pelo salão, o tango imortalizado em filmes de Hollywood. Era a música preferida de Leandro, aquela que sempre colocava quando queria impressionar convidados com sua suposta sofisticação cultural. Já que estamos falando de competência, ele anunciou, aumentando o volume estrategicamente. Que tal um pequeno experimento social? Clarice ergueu a cabeça, sentindo o coração disparar. Havia algo no tom de Leandro que prometia uma humilhação ainda maior. Ele caminhava em sua direção com passos teatrais, como um imperador prestes a decretar uma execução pública. Esta é uma das mais belas expressões artísticas da humanidade, ele declarou, falando para a plateia fascinada. Tango argentino. Música para pessoas refinadas, educadas, que compreendem alta cultura.
Ele parou diretamente na frente de Clarice, forçando-a a erguer o olhar. A diferença entre eles era gritante. Leandro com seu 1,87 m, terno caríssimo e relógio Patek Philippe no pulso. Ela, com seu 1,63 m, uniforme remendado e sapatos pretos, que já trocaram de sola 3 vezes. Vou fazer uma proposta irrecusável para nossa talentosa funcionária, Leandro anunciou, girando teatralmente para encarar os convidados. Se esta mulher conseguir dançar esse tango de forma minimamente decente... A pausa foi calculada, saboreada como vinho fino. Eu me caso com ela neste exato momento. A explosão de risos foi ensurdecedora. 300 pessoas explodiram em gargalhadas histéricas, aplausos sarcásticos, gritos de "aceita, aceita", como se fosse um reality show grotesco. Celulares apareceram instantaneamente gravando o que prometia ser o vídeo mais viral das redes sociais paulistanas. Imaginem a manchete, Leandro continuou, alimentando o circo de horrores. Leandro Sampaio, CEO bilionário, casa-se com faxineira que quebra cristais caríssimos. As risadas se intensificaram. Carolina Ferreira, herdeira de uma dinastia do agronegócio, gritou entre lágrimas de tanto rir. Leandro, você enlouqueceu. Ela mal consegue segurar uma bandeja. Exatamente, ele respondeu, exibindo-se para a plateia sedenta de entretenimento cruel. Olhem para ela. Acham que essa mulher entende alguma coisa sobre arte? Sobre refinamento? Sobre dança? Leandro se virou novamente para Clarice, estendendo a mão de forma debochada, como um príncipe oferecendo caridade a uma mendiga. Então, querida, aceita o desafio? Quer tentar conquistar um marido milionário com seus talentos artísticos? O silêncio que se seguiu pulsava com expectativa venenosa. 300 pessoas esperavam para ver se a faxineira seria corajosa ou estúpida o suficiente para aceitar o massacre final, ou se fugiria em lágrimas como Leandro secretamente esperava. Clarice permaneceu ajoelhada por longos segundos, respirando fundo enquanto os últimos cacos de cristal cortavam suas palmas. Quando finalmente ergueu a cabeça, algo havia mudado em seus olhos. Não era mais o olhar submisso da empregada humilhada. Era algo diferente, algo que fez Leandro franzir o senho. Senhor Sampaio, ela disse levantando-se lentamente. O senhor está fazendo essa proposta oficialmente? Na frente de todas essas testemunhas? Claro que sim, ele riu, tentando disfarçar o estranhamento com a mudança no tom dela. Se você conseguir dançar de forma decente, eu me caso com você hoje mesmo. E se eu dançar bem? Muito bem? Clarice perguntou, sua voz ganhando uma firmeza que ninguém esperava. A pergunta foi estranha o suficiente para fazer Leandro hesitar. Bem, querida, você mal consegue andar sem tropeçar. Vamos manter as expectativas realistas. Responda a minha pergunta. Ela insistiu, dando um passo em direção a ele. Se eu dançar muito bem, melhor do que você espera, o que acontece? O salão ficou ligeiramente desconfortável. Algo na postura de Clarice havia mudado de forma sutil, mas perceptível. Seus ombros estavam mais eretos, sua voz mais firme, seu olhar direto demais para uma funcionária humilhada. Se você conseguir me impressionar, ele disse, recuperando a confiança, então eu realmente me caso com você. E ainda dou 10 mil reais de presente. 20 mil! Clarice contra-atacou sem hesitar. Você enlouqueceu? 20 mil reais, senhor Sampaio. Ou você não tem coragem de apostar de verdade numa coisa que considera impossível? A provocação atingiu em cheio o ego de Leandro. Na frente de pessoas da elite, ser desafiado por uma faxineira era inaceitável. 20 mil reais, ele gritou. Está feito, mas quando você passar vergonha, quero que peça desculpas de joelhos para cada pessoa neste salão. Combinado, Clarice disse, e pela primeira vez em 3 anos, sorriu. Mas havia algo naquele sorriso que fez Leandro engolir em seco. Ela se abaixou e, para a surpresa de todos, começou a desatar os sapatos pretos de trabalho. O salão observou curioso quando ela os removeu cuidadosamente, ficando descalça no mármore gelado. Que diabos ela está fazendo? Sussurrou Patrícia Oliveira, juíza do Tribunal de Justiça.
Se preparando para o vexame da vida, respondeu Marcos Santana. Mas algumas pessoas notaram que a postura de Clarice havia mudado quando ela tirou os sapatos. Seus pés se posicionaram de uma forma específica, seus braços relaxaram de maneira peculiar, como se ela tivesse acabado de se livrar de algemas. Última chance de desistir, Leandro disse, agora ligeiramente nervoso. Não quero que diga depois que não avisei sobre o que vai acontecer. Clarice ignorou-o completamente. Fechou os olhos, respirou fundo, e quando os primeiros acordes de Puru na Cabeça ecoaram novamente pelo salão, ela começou a se mover. E os movimentos não eram o que ninguém esperava. Seus braços se ergueram com uma graciosidade que fez várias pessoas piscarem confusas. Seus pés descalços se moveram pelo mármore com uma leveza que não combinava com a imagem de faxineira desajeitada. Sua cabeça se inclinou no ritmo exato da música, como se ela realmente soubesse o que estava fazendo. E então ela começou a dançar. O salão mergulhou em silêncio gradual. As risadas diminuíram, os sussurros pararam. Os sorrisos maldosos se transformaram em expressões de confusão crescente. Clarice não estava apenas tentando dançar. Ela realmente sabia dançar. Não eram movimentos perfeitos, mas eram competentes. Muito competentes. Competentes demais para uma faxineira que supostamente mal conseguia andar sem tropeçar. Ela executava passos básicos de tango com uma naturalidade que deixava todo mundo perdido. Leandro sentia um frio na barriga crescendo. Aquilo não estava indo como planejado. Ela deveria ter tropeçado, se envergonhado, desistido em lágrimas. Não deveria estar dançando de verdade. A música continuou, e Clarice aumentou a complexidade dos movimentos. Giros simples, mas executados corretamente. Caminhadas que seguiam o ritmo perfeitamente. Expressões faciais que realmente transmitiam a emoção do tango. Cara, Dr. Fernando sussurrou para Leandro. Ela sabe dançar. Isso é impossível, Leandro murmurou de volta suando frio. Mas era real. Todos observavam uma faxineira dançar tango com uma competência que nenhum deles conseguia explicar. Não era dança de nível mundial, mas era boa. Muito boa. Boa demais. Quando a música chegou ao final, Clarice executou uma finalização simples, mas elegante, terminando em uma pose que arrancou suspiros involuntários da plateia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, até que alguém começou a aplaudir. Devagar, confuso, depois outro. Em poucos segundos o salão inteiro aplaudia, mas não eram aplausos de celebração. Eram aplausos de choque, de pessoas tentando processar o que acabaram de ver. Clarice permaneceu no centro do salão, respirando calmamente, olhando diretamente nos olhos aterrorizados de Leandro. Bem, Sr. Sampaio, ela disse, sua voz cortando os aplausos hesitantes. Parece que acabo de ganhar 20 mil reais. Leandro estava pálido, visivelmente abalado. Como você sabe dançar? Aprendi, ela respondeu simplesmente, estendendo a mão. Os 20 mil, por favor. Mas isso não é possível. Você é uma faxineira. E faxineiras não podem saber dançar? Clarice perguntou, inclinando a cabeça. Que interessante essa sua visão de mundo, Sr. Sampaio. O salão estava em silêncio total, todos processando o que havia acontecido. A faxineira incompetente havia dançado melhor que a maioria dos convidados conseguiria, e agora estava cobrando uma aposta que Leandro havia feito com absoluta certeza de que jamais perderia. Os 20 mil reais, ela repetiu, ainda estendendo a mão. 300 testemunhas ouviram a aposta. Leandro olhou ao redor desesperadamente, mas encontrou apenas rostos expectantes. Ele havia se metido numa situação impossível, vítima de sua própria arrogância. Eu vou buscar o dinheiro. Ele gaguejou, tentando sair dignamente de uma situação que não conseguia compreender. Mas as perguntas martelavam na cabeça de todos os presentes. Como uma faxineira sabia dançar tango? Onde ela havia aprendido? Por que nunca havia mencionado? E mais importante, quem realmente era Clarice Fonseca? A noite estava apenas começando, e aquela primeira surpresa seria apenas o início de revelações que mudariam tudo para sempre. Os 20 mil reais estavam sobre a mesa de mármore, 100 notas de 200 reais ainda com cheiro de banco,
quando Leandro finalmente voltou ao salão 20 minutos depois. Seu rosto estava cinzento, as mãos tremiam ligeiramente e o terno de R$ 20.000 parecia ter perdido toda a elegância. 300 convidados permaneciam no local, sussurrando entre si sobre o que havia acontecido, ninguém querendo perder o próximo capítulo daquele drama inesperado. Clarice estava sentada numa poltrona de couro italiano, ainda descalça, tomando um copo de água que Helena Vasconcelos havia lhe oferecido. Seu uniforme azul continuava simples e desbotado, mas algo havia mudado radicalmente na forma como as pessoas a olhavam. Não era mais a faxineira invisível. Era uma incógnita, um mistério que ninguém conseguia decifrar. "Aqui está seu dinheiro", Leandro disse, empurrando as notas em direção a ela com um movimento brusco. "Agora quero uma explicação. Como diabos uma faxineira sabe dançar tango?" O silêncio no salão era ensurdecedor. Todas as conversas cessaram instantaneamente quando Leandro fez a pergunta que estava na cabeça de todos. Celulares foram discretamente posicionados para gravar a resposta que prometia ser explosiva. Clarice pegou o dinheiro calmamente, contou as notas uma por uma sob o olhar raivoso de Leandro e guardou-as no bolso do uniforme. "Aprendi quando era mais nova", ela respondeu simplesmente. "Mais nova onde?" Dr. Fernando Costa se aproximou, claramente curioso. "Que lugar uma pessoa como você aprenderia tango?" A pergunta cortou o ar como uma lâmina. "Uma pessoa como eu", Clarice repetiu lentamente, deixando as palavras ecoarem. "O que exatamente o senhor quer dizer com isso, doutor?" "Doutor." Fernando ficou vermelho, percebendo a armadilha em que havia caído. Eu quis dizer, alguém que trabalha como faxineira geralmente não tem acesso a esse tipo de educação artística." "Ah, entendo." Clarice sorriu friamente. "O senhor acha que pessoas que trabalham na limpeza nasceram para trabalhar na limpeza? Que nunca tiveram outras vidas, outros sonhos, outras competências?" O constrangimento era visível. Vários convidados baixaram o olhar, reconhecendo-se na descrição preconceituosa que ela acabara de expor. "Não foi isso que eu quis dizer." Dr. Fernando tentou se defender. "Foi exatamente isso que o senhor quis dizer." Clarice se levantou, caminhando descalça pelo salão com uma graciosidade que agora fazia sentido. "Todos vocês me veem há 3 anos e assumem que sempre fui isso que veem hoje. Uma mulher de uniforme azul que limpa banheiros e esvazia lixeiras." Ela parou no centro do salão, exatamente onde havia dançado minutos antes. "Nunca ocorreu a nenhum de vocês que eu possa ter tido uma vida antes de trabalhar aqui, que possa ter estudado, sonhado, conquistado coisas." "Então nos conta", Carolina Ferreira disse, sua voz carregada de ceticismo. "Qual era a sua vida antes de ser faxineira?" A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Clarice olhou ao redor, vendo 300 rostos expectantes, alguns curiosos, outros duvidosos, todos julgadores. "Eu era bailarina", ela disse finalmente. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. Não era exatamente uma surpresa depois do que haviam visto, mas ouvir confirmado ainda causava impacto. "Bailarina onde?" Leandro perguntou, sua voz carregada de desdém. "Em algum show de cabaré?" A maldade gratuita da pergunta fez várias pessoas ficarem desconfortáveis. Mas Clarice não se abalou. "Na Escola Municipal de Dança de São Paulo", ela respondeu calmamente. "Estudei lá dos 8 aos 18 anos. Depois me mudei para Buenos Aires, onde fiz aperfeiçoamento no Instituto Nacional de Dança." O salão ficou mais silencioso. Buenos Aires era o berço do tango mundial. Estudar lá significava seriedade profissional. "Buenos Aires?" Helena Vasconcelos perguntou, genuinamente interessada. "Isso deve ter custado uma fortuna." "Ganhei uma bolsa integral", Clarice explicou. "Fui selecionada entre 500 candidatas brasileiras. Morei lá por 4 anos. E depois?" Dr. Fernando insistiu, agora visivelmente intrigado. Clarice hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Depois voltei ao Brasil e trabalhei como bailarina profissional por 8 anos. Dançava em teatros, eventos, competições." "Competições?" Marcos Santana se aproximou. "Que tipo de competições?" "Campeonatos regionais, nacionais", ela respondeu. "Cheguei a competir internacionalmente algumas vezes." "E ganhava bem?"
Carolina perguntou com malícia evidente. Ganhava o suficiente para viver dignamente fazendo o que amava, Clarice respondeu, olhando diretamente nos olhos dela. Leandro, que havia permanecido em silêncio processando as informações, explodiu. Isso não faz sentido nenhum. Se você era bailarina profissional, por que está trabalhando como faxineira? A pergunta que todos queriam fazer finalmente havia sido feita. O salão ficou em silêncio absoluto, esperando uma resposta que poderia explicar o mistério. Clarice respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Porque a vida aconteceu, ela disse simplesmente. Que tipo de resposta é essa? Leandro pressionou. Ou você está mentindo sobre ter sido bailarina, ou está mentindo sobre por que parou? Eu não minto, Sr. Sampaio, Clarice disse, sua voz ganhando uma dureza que fez alguns convidados recuarem. Mas também não devo satisfação da minha vida particular para ninguém. Deve sim, ele gritou, perdendo completamente a compostura. Você trabalha para mim há 3 anos. Eu tenho direito de saber com quem estou lidando. O senhor tem direito de saber se eu faço meu trabalho bem feito. Clarice retrucou. E eu faço. Há 3 anos limpo seus escritórios, esvazio suas lixeiras, lavo seus banheiros. Sempre no prazo, sempre bem feito, sempre em silêncio. Mas escondendo quem você realmente é. Escondendo? Clarice riu amargamente. Senhor Sampaio, quando foi a última vez que o senhor perguntou meu nome completo? Quando foi a última vez que perguntou de onde eu vim? O que eu estudei? Se tenho família? Leandro abriu a boca, mas não conseguiu responder. Em 3 anos, jamais havia demonstrado o menor interesse pela vida pessoal de Clarice. Nenhuma vez, ela continuou. Em 3 anos, o senhor nunca me viu como um ser humano com história, sonhos, passado. Para o senhor, eu sempre fui apenas a faxineira, um objeto que limpa coisas. O constrangimento no salão era palpável. Muitos dos convidados reconheciam que também tratavam funcionários da mesma forma. Então, agora que descobriu que sou mais do que um uniforme azul, Clarice continuou, quer exigir explicações que nunca se interessou em ouvir antes. Patrícia Oliveira, a juíza, se manifestou. Clarice, não queremos invadir sua privacidade, mas você precisa entender nossa curiosidade. É muito incomum ver uma bailarina profissional trabalhando como faxineira. Por que é incomum? Clarice perguntou. Por que vocês acham que competência garante sucesso? Que talento impede tragédias pessoais? Que pessoas qualificadas estão imunes a circunstâncias que as obrigam a aceitar trabalhos que não escolheriam? A pergunta ficou suspensa no ar, desconfortavelmente verdadeira. Olhem ao redor. Clarice gesticulou para o salão luxuoso. Vocês vivem numa bolha onde acreditam que posição social reflete capacidade. Que pobres são pobres porque são incompetentes e ricos são ricos porque são superiores. Isso não é verdade. Helena tentou protestar. Não é? Clarice sorriu ironicamente. Então por que estão todos chocados descobrindo que uma faxineira sabe dançar? Por que assumiram automaticamente que eu era incompetente baseado no meu uniforme? O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ninguém conseguia negar a acusação porque todos sabiam que era verdade. Durante 3 anos, Clarice continuou, vocês me viram limpar estes salões durante suas festas. Passava por vocês carregando lixo, lavando copos, organizando mesas, e nenhum de vocês jamais pensou, quem será esta mulher? Que vida ela teve antes? Que sonhos ela tem? Dr. Fernando baixou a cabeça, visivelmente constrangido. Você está certa. Eu nunca me perguntei isso. Porque é mais fácil não perguntar, Clarice disse. É mais confortável assumir que pessoas em posições de serviço sempre estiveram lá, sempre estarão lá e merecem estar lá. Leandro, que havia ficado cada vez mais nervoso durante o discurso, explodiu novamente. Chega dessa conversa de sociologia barata. Eu quero saber por que uma bailarina virou faxineira. Que tipo de problema você tem? Vício em drogas? Álcool? Dívidas de jogo? O salão inteiro ficou chocado com a brutalidade da pergunta. Várias pessoas sussurraram protestos, mas Clarice levantou a mão pedindo silêncio. O senhor realmente quer saber? Ela perguntou, sua voz perigosamente calma. Quero sim. Então vou contar, Clarice disse, caminhando lentamente em direção a Leandro. Há 5 anos,
Eu era a primeira bailarina da Companhia Municipal de Dança de São Paulo. Ganhava R$ 8.000 por mês, tinha apartamento próprio, carro importado, vida estável. Os convidados prestavam atenção absoluta, finalmente conhecendo a história que explicaria tudo. Eu era casada com Roberto Andrade, também bailarino, meu parceiro de dança há 10 anos. Éramos considerados um dos melhores casais de tango do Brasil. Clarice fez uma pausa, respirando fundo como se estivesse se preparando para a parte mais difícil. Em março de 2019, voltávamos de uma apresentação em Brasília quando nosso carro foi atingido por um motorista bêbado numa rodovia. O silêncio no salão se tornou sepulcral. Todos perceberam que a história não teria final feliz. Roberto morreu na hora, ela continuou, sua voz começando a tremer quase imperceptivelmente. Eu fiquei 3 meses no hospital. 5 cirurgias na perna direita, 2 no quadril. Fisioterapia por 1 ano. Helena Vasconcelos levou a mão à boca, genuinamente comovida. Quando saí do hospital, descobri que não conseguia mais dançar profissionalmente. Minha perna direita nunca voltou a ter a flexibilidade e força necessárias para competições. Mas você dançou hoje? Dr. Fernando observou suavemente. Danço para sobreviver, Clarice explicou. Posso executar passos básicos, movimentos simples, mas nunca mais conseguirei fazer os saltos, giros e acrobacias que uma carreira profissional exige. A revelação caiu como uma bomba. De repente, a performance que havia impressionado a todos ganhou nova dimensão. Não era uma bailarina profissional exibindo talento, era uma ex-bailarina lutando contra limitações físicas para mostrar os restos de uma capacidade perdida. Depois do acidente, ela continuou, perdi o emprego na companhia. Sem o Roberto, não conseguia pagar as contas do apartamento. Vendi tudo o que tinha para pagar dívidas médicas e mudei para um quarto alugado. Leandro estava pálido, claramente não esperando uma história tão trágica. Tentei dar aulas de dança, mas não conseguia demonstrar movimentos avançados. Tentei trabalhar em academias, mas minha limitação física me atrapalhava. Tentei ser coreógrafa, mas o mercado estava saturado. E chegou até aqui como? Patrícia perguntou gentilmente. Há 3 anos estava passando necessidade real. Não conseguia pagar aluguel, mal tinha dinheiro para comida. Vi um anúncio da empresa de limpeza terceirizada e me candidatei. Ela olhou diretamente para Leandro. No dia da entrevista, o gerente me perguntou se eu tinha alguma experiência especial. Eu disse que era ex-bailarina. Ele riu e disse que isso não importava para limpar banheiros. O salão estava em silêncio total, processando a história devastadora. Desde então, Clarice concluiu, trabalho das 10 da noite às 6 da manhã, limpando escritórios, para pagar um quarto de pensão e comprar comida básica. E durante 3 anos, fui invisível para todos vocês. A culpa coletiva era quase física. 300 pessoas se davam conta de que haviam tratado com desprezo alguém que enfrentava uma tragédia pessoal com dignidade. Clarice. Helena se aproximou com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Nunca imaginamos. Vocês nunca imaginaram porque nunca perguntaram. Clarice disse sem amargura, apenas constatando um fato. E agora sabem por que eu não conto minha história. Porque vira entretenimento para quem tem vida fácil. Leandro permanecia calado, visivelmente abalado. Sua arrogância havia evaporado completamente diante da realidade brutal que acabara de conhecer. Senhor Sampaio, Clarice se dirigiu a ele. O senhor ainda acha que pessoas como eu merecem ser humilhadas por quebrar taças de cristal? Ele não conseguiu responder. Pela primeira vez em anos, Leandro Sampaio estava sem palavras. 3 dias depois da festa, Clarice chegou ao trabalho no horário de sempre. 10 da noite em ponto. Mas desta vez, algo era diferente. Não apenas em como ela se sentia, mas em como todo o ambiente havia mudado ao seu redor. Os seguranças noturnos a cumprimentaram pelo nome pela primeira vez em 3 anos. A recepcionista noturna sorriu genuinamente quando ela passou. Até os funcionários da outra empresa de limpeza a olhavam com respeito. A história havia se espalhado, não apenas entre os 300 convidados da festa, mas pela internet inteira. Vídeos gravados discretamente durante a performance haviam viralizado nas redes sociais com títulos como
Faxineira humilha patrão milionário com dança perfeita e a vingança mais elegante já filmada. Em 72 horas, os vídeos acumularam mais de 3 milhões de visualizações. Clarice guardou o uniforme no vestiário e vestiu roupas simples, uma calça jeans preta e uma blusa branca básica. Não era mais apenas uma faxineira cumprindo horário. Os 20 mil reais haviam mudado tudo. Pela primeira vez em 5 anos, ela tinha dinheiro suficiente para fazer escolhas. Clarice! Uma voz familiar ecoou pelo corredor. Era Joana Santos, gerente de recursos humanos da empresa, correndo em sua direção com uma expressão urgente. Que bom que você chegou. O senhor Sampaio quer falar com você. Agora? Clarice perguntou surpresa. Leandro nunca ficava no escritório depois das 6 da tarde. Ele está aqui desde ontem, Joana sussurrou conspiratoriamente. Não saiu do escritório, mal comeu alguma coisa. Os funcionários estão dizendo que ele está tendo algum tipo de crise. Clarice seguiu Joana pelos corredores que conhecia tão bem. Mas agora caminhava de cabeça erguida, sem a postura submissa dos últimos 3 anos. Quando chegaram à sala principal, encontraram Leandro sentado atrás da mesa de mogno maciço, cercado por pilhas de papéis e com uma aparência deplorável. Estava sem gravata, a camisa amarrotada, os cabelos desarrumados. Clarice, ele disse quando a viu entrar, sua voz rouca de cansaço. Preciso falar com você. Sobre o que, senhor Sampaio? Sobre tudo. Ele suspirou profundamente. Sobre o que aconteceu na festa. Sobre o que você me disse. Sobre... Ele hesitou. Sobre como eu te tratei todos esses anos. Clarice se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzou as pernas e esperou. Não ia facilitar nada para ele. Eu não consegui dormir direito nos últimos 3 dias. Leandro continuou. Fico pensando na sua história, no acidente, no que você passou. E principalmente em como eu te tratei sem saber de nada disso. E isso te incomoda? Clarice perguntou diretamente. Me incomoda muito, ele admitiu. Mas não apenas por culpa. Me incomoda porque me fez perceber uma coisa sobre mim mesmo que eu não queria ver. Que coisa? Leandro se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade noturna. Que eu sou exatamente o tipo de pessoa que eu sempre desprezei quando era criança. A confissão pegou Clarice de surpresa. Era a primeira vez que via um vislumbre de vulnerabilidade real em Leandro. Meu pai era pedreiro, ele disse, ainda de costas para ela. Minha mãe, doméstica. Cresci vendo os patrões da minha mãe tratarem ela como lixo, vendo engenheiros tratarem meu pai como se ele fosse burro. Clarice franziu o senho. Não esperava essa revelação. Eu jurei que quando crescesse seria diferente, que respeitaria quem trabalhasse para mim, que nunca trataria ninguém da forma como meus pais foram tratados. Ele se virou para encará-la. E aí você me mostra que eu me tornei exatamente igual àqueles imbecis que humilhavam minha família. Senhor Sampaio, Clarice disse calmamente, reconhecer isso é um primeiro passo, mas reconhecer não apaga 3 anos de humilhação. Eu sei, ele voltou para a cadeira. Por isso quero fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Leandro respirou fundo. Quero te oferecer um emprego de verdade. Não terceirizado. Não como faxineira. Como coordenadora cultural da empresa. Clarice quase riu. Coordenadora cultural? Senhor Sampaio, isso é uma empresa de construção civil. Exato. E empresas de construção precisam de eventos, relações públicas, atividades para os funcionários. Você tem experiência artística, conhece organização de eventos. Eu limpo banheiros, senhor Sampaio. Não organizo eventos. Mas você pode aprender, e eu posso ensinar. Clarice o estudou cuidadosamente. Qual seria o salário? 5 mil reais por mês. Com carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição. Era mais que o triplo do que ela ganhava como faxineira. Mas algo na proposta a incomodava. Por que está fazendo isso? Ela perguntou. Culpa? Parcialmente, ele admitiu. Mas também porque percebi que tenho uma funcionária competente trabalhando na função errada há 3 anos. Como você sabe que sou competente? Nunca me viu fazer nada além de limpeza. Vi você dançar. Leandro disse simplesmente. Vi a disciplina, a técnica, a dedicação que aquilo exige.
Alguém que consegue atingir esse nível em qualquer área tem competência para aprender outras coisas. Clarice ficou em silêncio por alguns minutos, processando a oferta. Era tentador, mas havia algo que precisava esclarecer. Senhor Sampaio, vou ser direta. Se aceitar essa proposta, não vai ser porque sinto pena de você ou porque quero facilitar sua consciência culpada. Eu sei. Vai ser porque preciso do dinheiro. E se em algum momento você tentar me humilhar novamente, eu saio e exponho tudo o que sei sobre como você trata funcionários. Leandro engoliu em seco. Entendido. E quero uma condição adicional. Qual? Quero que você mude a forma como trata todos os funcionários terceirizados. Não apenas comigo. Como assim? Clarice se inclinou para a frente. Quero que você implemente um programa de respeito aos funcionários. Reuniões mensais onde eles possam dar sugestões, reclamações, sem medo de retaliação. Quero que você conheça o nome de cada pessoa que trabalha neste prédio. Isso é muito específico. É uma mudança necessária. Se você realmente quer se redimir, tem que ser com todos, não só comigo. Leandro hesitou. Era uma proposta que mexeria com toda a cultura da empresa. E se eu não concordar? Então eu recuso sua oferta e continuo trabalhando como faxineira. Mas agora todo mundo sabe quem eu sou. Vai ser difícil me humilhar novamente. Era uma jogada inteligente. Clarice havia ganhado poder de barganha que não tinha antes. Tá bom, Leandro concordou. Mas você vai me ajudar a implementar essas mudanças. Não sei como fazer isso sozinho. Combinado. Clarice estendeu a mão. Mas com uma última condição. Mais uma? Quero trabalhar meio período por 2 semanas. Vou treinar minha substituta na limpeza pessoalmente. Não vou abandonar pessoas que dependem desse trabalho. Leandro apertou a mão dela, impressionado com a lealdade que ela demonstrava mesmo sendo oferecida algo melhor. Clarice, ele disse quando ela se levantou para sair. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você não contou sua história antes? Em 3 anos, nunca mencionou que era bailarina. Clarice parou na porta. Porque aprendi que as pessoas não querem saber histórias complicadas. Querem empregados simples, previsíveis, que não os façam pensar sobre injustiças sociais. E agora? Agora eu forcei vocês a pensar. Ela sorriu pela primeira vez na conversa. E descobri que tinha mais poder do que imaginava. Quando Clarice saiu da sala, Leandro ficou sozinho com seus pensamentos. A transformação que ela havia provocado nele era profunda e desconfortável. Durante anos havia se convencido de que era um bom patrão, justo, respeitoso. Descobrir que era o oposto foi como levar um soco no estômago. Mas havia algo mais. Nos últimos 3 dias, desde a festa, ele não conseguia tirar Clarice da cabeça. Não apenas por culpa ou admiração profissional. Havia algo na força dela, na dignidade com que enfrentara anos de humilhação, que o fascinava de uma forma que não conseguia explicar. 2 semanas depois, Clarice começou oficialmente como coordenadora cultural. Seu primeiro projeto foi organizar uma confraternização para todos os funcionários, não apenas os executivos, mas também seguranças, faxineiros, manobristas, recepcionistas. Pela primeira vez na história da empresa, todos foram tratados igualmente. Como você conseguiu convencer os terceirizados a participar? Leandro perguntou, observando o salão cheio de funcionários de todos os níveis conversando animadamente. Falei com eles pessoalmente, Clarice respondeu. Expliquei que era um evento de verdade, não uma encenação para fotos. Que eles acreditaram. Acreditaram porque sou uma deles. Sabem que não vou enganá-los. Leandro observava Clarice circular pelo evento, conversando com cada funcionário pelo nome, perguntando sobre famílias, problemas, sugestões. Era um talento natural para relações humanas que ele nunca havia percebido. Senhor Sampaio, José, um dos seguranças noturnos, se aproximou nervosamente. Posso falar com o senhor? Claro, José. O que foi? Queria agradecer pela festa. E, bem, a Clarice disse que o senhor quer ouvir sugestões dos funcionários. Quero sim, pode falar. José respirou fundo. É sobre os uniformes dos seguranças. Eles estão muito velhos, rasgados. A gente fica com vergonha de usar, mas nunca soubemos como pedir para trocar. Leandro ficou surpreso. Era uma questão simples que ele nunca havia notado.
Quantos uniformes vocês precisam? Somos 6 seguranças. 2 uniformes cada um seria suficiente. Considerado resolvido. Na segunda-feira vocês terão uniformes novos. José ficou emocionado. Sério? Assim tão simples? Assim tão simples. Quando José se afastou, Clarice se aproximou de Leandro. Viu como é fácil fazer diferença na vida das pessoas? Eu nunca havia percebido os uniformes, ele admitiu. Porque você nunca olhou de verdade para eles. Via apenas funções, não pessoas. Durante a festa, outros funcionários se aproximaram com sugestões simples. Melhorar a iluminação do estacionamento, consertar o ar-condicionado do vestiário, disponibilizar café de melhor qualidade na copa dos terceirizados. Questões básicas que custavam pouco, mas impactavam muito a qualidade de vida no trabalho. Clarice, Leandro disse quando o evento estava terminando. Posso te convidar para jantar? A pergunta pegou ela de surpresa. Como chefe convidando funcionária ou como homem convidando mulher? A honestidade brutal da pergunta fez Leandro hesitar. Eu não sei ao certo. Então vou declinar. Quando você souber ao certo, me convida novamente. Ela se afastou, deixando Leandro confuso, mas intrigado. Nos últimos 15 dias, Clarice havia mudado não apenas sua empresa, mas também algo dentro dele. E ele começava a suspeitar que essa transformação estava apenas começando. 3 meses depois, a empresa havia mudado radicalmente. Funcionários terceirizados agora participavam de reuniões mensais. Havia um programa de sugestões implementado. A rotatividade havia diminuído drasticamente. E Clarice havia se tornado uma das pessoas mais respeitadas da organização. Mas mais importante, Leandro havia se tornado uma pessoa diferente. E começava a entender que sua fascinação por Clarice ia muito além de admiração profissional. A pergunta que o atormentava era, depois de tudo que havia feito, ele teria alguma chance real com ela? 6 meses depois da festa que mudou tudo, Clarice estava em sua nova sala. Um escritório pequeno, mas digno no 12º andar, com vista para a cidade e uma placa na porta que dizia Coordenadora de Relações Humanas. O título havia evoluído conforme suas responsabilidades cresceram. Ela não apenas organizava eventos, mas havia se tornado a ponte entre a diretoria e os funcionários de todos os níveis. Era sexta-feira, 6 da tarde, quando tudo desmoronou. Clarice, você precisa ver isso. Joana Santos entrou correndo em sua sala, segurando um tablet com expressão apavorada. Acabou de sair na coluna social do estado de São Paulo. Clarice pegou o tablet e leu a manchete que fez seu sangue gelar. Empresário milionário contrata ex-amante como funcionária de favor após humilhação pública. A matéria, assinada por Estela Moreira, uma colunista social conhecida por destruir reputações, contava uma versão completamente distorcida dos fatos. Segundo o texto, Clarice era uma ex-bailarina decadente que seduziu o empresário Leandro Sampaio em troca de um emprego fictício na empresa dele. A matéria insinuava que toda a transformação na empresa era teatro para disfarçar um caso extramarital. E que Clarice usou seus encantos femininos para extorquir R$20 mil do patrão milionário. Quem vazou isso? Clarice perguntou, sentindo a raiva subir pela garganta. Não sabemos, mas tem mais. Joana passou o dedo na tela. A matéria menciona detalhes que só quem estava na festa saberia. Alguém que estava lá vendeu a história para a jornalista. Clarice continuou lendo, e a situação piorava a cada linha. A colunista havia conseguido fotos dela entrando no prédio, descrições detalhadas de sua roupa de trabalho e até mesmo informações sobre seu salário atual. Alguém havia fornecido munição pesada para destruir sua reputação. Tem uma fonte anônima que diz textualmente, Joana apontou para um parágrafo. Ela seduziu o patrão com uma dança sensual e agora está sendo sustentada por ele. É claro que existe algo além do profissional entre eles. O celular de Clarice tocou. Era Leandro. Clarice, você viu a matéria? Acabei de ler. Quem fez isso, Leandro? Não sei, mas vou descobrir. Estou vindo para o escritório agora. Não precisa. Posso resolver isso sozinha. Não pode não. Isso afeta a empresa inteira. E principalmente afeta você. Clarice desligou o telefone
e se levantou da cadeira. 6 meses de trabalho duro, de conquistar respeito, de construir uma nova vida, haviam sido destruídos em uma matéria de jornal. Mas ela não ia aceitar isso passivamente. Joana, convoca uma reunião de emergência com todos os funcionários. Agora. Clarice, você tem certeza? Talvez seja melhor esperar. Não vou esperar. Quero todo mundo no auditório em 15 minutos. 1 hora depois, o auditório da empresa estava lotado. Funcionários de todos os níveis haviam comparecido, muitos com expressões preocupadas. A matéria havia se espalhado pelas redes sociais, e todo mundo já sabia do escândalo. Clarice subiu ao palco sem nenhum roteiro preparado. Vestia uma blusa azul marinho e calça preta, roupas simples, mas elegantes que haviam se tornado sua marca registrada. Quando o silêncio se estabeleceu, ela começou a falar. Sei que todos vocês leram ou ouviram falar da matéria que saiu hoje. Ela disse, sua voz ecoando pelo auditório. E sei que muitos devem estar se perguntando se é verdade. Um murmúrio percorreu a plateia. Clarice ergueu a mão pedindo silêncio. Vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. Não a versão da colunista. Não a versão que alguém vendeu para destruir minha reputação. A versão verdadeira. Durante 20 minutos, ela contou toda a história. A humilhação na festa, a dança, a aposta, sua trajetória como bailarina, o acidente, os 3 anos como faxineira. Tudo. Sem filtros, sem amenizar detalhes, sem tentar se fazer de vítima. A matéria diz que seduziu o Sr. Sampaio. Ela continuou. A verdade é que durante 6 meses de trabalho conjunto, nunca tivemos qualquer tipo de relacionamento pessoal. Ele me ofereceu jantar uma vez. Eu recusei. Por que recusou? Gritou alguém da plateia. Porque não misturo vida pessoal com profissional. E porque um homem que me humilhou por 3 anos teria que provar que mudou de verdade antes de eu considerar qualquer aproximação. A honestidade brutal silenciou o auditório. A matéria também diz que meu emprego é fictício. Ela continuou. Vocês que trabalham comigo sabem se isso é verdade. Em 6 meses, implementamos programas de qualidade de vida, reduzimos a rotatividade em 40%, criamos canais de comunicação que nunca existiram. Aplausos espontâneos começaram na plateia. José, o segurança, se levantou. Clarice, você mudou esta empresa. Qualquer um que diz que seu trabalho é fictício está mentindo. Outros funcionários se manifestaram. Ana, da limpeza. Ela nos ensinou que temos direitos. Carlos, do almoxarifado. Por causa dela, nossos uniformes foram trocados pela primeira vez em 5 anos. O apoio era genuíno, mas Clarice sabia que uma matéria de jornal podia destruir tudo rapidamente. Mas há uma verdade na matéria que preciso admitir, ela disse, fazendo o auditório silenciar novamente. É verdade que algo mudou entre mim e o Sr. Sampaio nos últimos meses. Um sussurro percorreu a plateia. Era a primeira vez que ela falava publicamente sobre sua relação com Leandro. Ele mudou, de verdade, não da boca para fora, não por conveniência. Vi um homem reconhecer seus erros e trabalhar para corrigi-los. Vi alguém que tinha tudo e decidiu usar seu poder para melhorar a vida de outros. Ela fez uma pausa, respirando fundo. E sim, comecei a sentir algo por ele. Não por causa do dinheiro, não por causa da posição, mas por causa do homem que ele se tornou. A confissão pública pegou todo mundo de surpresa. Clarice nunca havia falado sobre sentimentos pessoais. Então a colunista estava certa? Perguntou alguém. A colunista distorceu tudo. Clarice respondeu firmemente. Transformou uma história de crescimento pessoal e profissional em escândalo barato. Transformou respeito mútuo em caso extramarital. Transformou o trabalho honesto em favorecimento sexual. Foi quando Leandro entrou no auditório. Ele caminhou pelo corredor central enquanto todos os olhares se voltavam para ele. Subia ao palco com uma expressão determinada que Clarice não conseguia decifrar. Posso falar? Ele perguntou quando chegou ao microfone. Clarice assentiu e se afastou. Descobri quem vazou a história, ele disse sem preâmbulos. Foi Carolina Ferreira, que estava na festa 6 meses atrás. Ela vendeu as informações para a colunista por vingança pessoal. Um murmúrio de surpresa percorreu o auditório. Carolina perdeu um contrato de 10 milhões para nossa empresa no mês passado.
ele continuou. Decidiu se vingar atacando nossa reputação através da Clarice. Leandro olhou diretamente para Clarice no palco. Mas há algo que ela não sabia quando inventou essa história. Algo que torna as mentiras dela irrelevantes. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. O auditório ficou em silêncio absoluto. Clarice Fonseca, ele disse, ajoelhando-se no palco. Você mudou minha vida de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Me ensinou que verdadeiro poder está em elevar outros, não em humilhá-los. Me mostrou que respeito se conquista com ações, não com palavras. Clarice ficou paralisada. Não esperava aquilo, especialmente não em público. Durante 6 meses observei você transformar não apenas esta empresa, mas a mim mesmo. Vi sua força, sua dignidade, sua capacidade de perdoar sem esquecer. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Quer se casar comigo? O auditório explodiu. Funcionários gritaram, aplaudiram, alguns choraram. Era o final de filme que ninguém esperava na vida real. Mas Clarice não respondeu imediatamente. Leandro, ela disse no microfone, para que todos ouvissem. Você está me pedindo em casamento para provar um ponto para a imprensa? Ou porque realmente quer casar comigo? A pergunta brutal silenciou o auditório novamente. Era típico de Clarice, direto ao ponto, sem romantização. Estou pedindo porque descobri que não consigo imaginar minha vida sem você. Ele respondeu, ainda ajoelhado. Porque você me fez querer ser um homem melhor. E porque se você aceitar, quero passar o resto da vida provando que mereço o amor de alguém como você. Clarice olhou para ele por longos segundos. Depois olhou para a plateia. Funcionários que haviam se tornado sua família. Pessoas que respeitavam e confiavam nela. Leandro Sampaio, ela disse finalmente. Você me humilhou por 3 anos. Me ofereceu uma oportunidade por culpa. Me conquistou com mudanças reais. Ela se ajoelhou na frente dele. E agora está me pedindo em casamento no meio de um escândalo de tabloide. O auditório prendeu a respiração. A resposta é sim. A explosão de alegria foi ensurdecedora. 300 funcionários se levantaram, aplaudindo, gritando, chorando. Era mais que um noivado. Era a vitória da justiça, da transformação, da prova de que pessoas podem mudar. Quando Leandro colocou o anel no dedo de Clarice, ela se aproximou do microfone uma última vez. Para a colunista que escreveu a matéria, ela disse, sua voz cortando a celebração. Obrigada. Você me deu a oportunidade de esclarecer publicamente que conquistei meu lugar aqui com trabalho, não com sedução, e me deu a chance de ganhar um noivo na frente de toda a minha família profissional. O auditório riu e aplaudiu ainda mais alto. E para Carolina Ferreira, ela continuou. Obrigada por me mostrar que algumas pessoas preferem destruir outras a trabalhar para conseguir o que querem. Você me ensinou que tipo de pessoa eu nunca quero ser. Quando deixaram o palco de mãos dadas, Clarice sabia que ainda haveria desafios. A imprensa continuaria especulando, críticos continuariam duvidando, obstáculos continuariam aparecendo. Mas pela primeira vez em 5 anos, ela não estava enfrentando tudo sozinha. 3 meses depois do pedido de casamento no auditório, Clarice estava diante do espelho do salão de beleza mais exclusivo de São Paulo, observando uma transformação que ia muito além da maquiagem e do penteado. A mulher que a encarava de volta não era mais a faxineira invisível, nem a funcionária em ascensão. Era uma noiva radiante, prestes a se casar com o homem que havia sido seu maior algoz e se tornado seu maior amor. O vestido era uma obra de arte, seda italiana com bordados delicados, criado especialmente para ela pelo estilista Ronaldo Fraga. Simples, elegante, sem exageros. Exatamente como Clarice sempre sonhara, nos tempos em que ainda acreditava em finais felizes. Você está linda demais, sussurrou Marina Fonseca, sua irmã mais nova, ajustando o véu com lágrimas nos olhos. O Roberto estaria tão orgulhoso. A menção ao falecido marido fez Clarice respirar fundo. Havia momentos em que ainda sentia culpa por ser feliz novamente, por ter encontrado amor após a tragédia. Mas aprendera que honrar a memória do Roberto significava viver plenamente, não se enterrar no passado. Ele estaria, Clarice concordou, tocando discretamente a pequena pulseira que havia sido dele. E estaria feliz por eu ter encontrado alguém que me trata como ele me tratava.
Do lado de fora do salão, o movimento era intenso. A Igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim Europa, estava sendo preparada para receber 400 convidados. Não era apenas um casamento. Era um evento que havia chamado a atenção da mídia nacional. A história da faxineira que se casou com o patrão milionário havia viralizado internacionalmente, aparecendo em jornais de 12 países. Mas nem tudo eram flores. Clarice, Joana Santos entrou no salão com expressão preocupada. Preciso te contar uma coisa. O que aconteceu? Carolina Ferreira está tentando causar problemas. Ela alugou um carro de som e está rodando pela cidade com alto-falantes, espalhando que o casamento é uma farsa publicitária. Clarice suspirou. Mesmo depois de 3 meses, Carolina ainda tentava destruir sua felicidade. E tem mais. Joana continuou hesitante. Ela conseguiu reunir um grupo de manifestantes para protestar na porta da igreja. Estão dizendo que você é uma oportunista que seduziu um homem rico. Quantas pessoas? Umas 50. Mas estão fazendo barulho suficiente para atrapalhar a cerimônia. Clarice olhou para si mesma no espelho. 3 horas para o casamento e mais uma crise para resolver. Era como se o universo estivesse testando sua determinação até o último minuto. Mariana, ela se dirigiu à irmã. Me empresta seu celular? Clarice discou um número que sabia de cor. Leandro, é a Clarice. Estou sabendo dos protestos na igreja. Não se preocupa com isso. A voz dele do outro lado era calma e segura. Já estou resolvendo. Como? Do meu jeito. Confia em mim. 1 hora depois, quando o cortejo nupcial chegou à igreja, a cena na porta era surreal. Os 50 manifestantes com cartazes contra Clarice estavam sendo confrontados por mais de 200 pessoas em apoio a ela. Funcionários da empresa, vizinhos da pensão onde ela morava, ex-colegas da escola de dança, pessoas comuns que haviam se identificado com sua história. Clarice, Clarice, Clarice! A multidão gritava quando a viu sair do carro. José, o segurança noturno, segurava uma faixa gigante. Obrigado por nos ensinar nossa dignidade. Ana, da limpeza, tinha lágrimas nos olhos enquanto gritava: Você merece toda a felicidade do mundo. Era impossível não se emocionar. Durante anos, ela havia se sentido invisível, esquecida, sem valor. Agora centenas de pessoas haviam deixado seus compromissos de sábado para defendê-la publicamente. Como vocês souberam? Ela perguntou para José quando chegou perto. O senhor Leandro ligou para todo mundo da empresa pedindo ajuda, ele explicou. Disse que não ia deixar ninguém estragar o casamento da mulher que mudou a vida de todos nós. Carolina Ferreira, cercada por seus manifestantes remunerados, ficou visivelmente frustrada ao ver que sua tentativa de sabotagem havia se transformado numa demonstração de apoio ainda maior para Clarice. Isso não vai durar, ela gritou quando as câmeras de TV se aproximaram. Quando ele se cansar dela, todo mundo vai ver que eu estava certa. Senhora Ferreira, um repórter da Globo a abordou. A senhora pode explicar por que está tentando sabotar o casamento de 2 pessoas que se amam? Porque é tudo mentira, ela berrou, perdendo completamente a compostura. Ela seduziu ele. É uma oportunista, uma interesseira. Mas a senhora não tem provas disso, tem? O repórter insistiu. E não é verdade que tentou vender informações falsas para colunistas por vingança empresarial? Carolina ficou vermelha, percebendo que havia caído numa armadilha. As câmeras captaram sua expressão de ódio e frustração, transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Do outro lado da rua, Clarice observava a cena com uma mistura de pena e alívio. Pena porque Carolina estava se destruindo publicamente por puro rancor. Alívio porque finalmente a verdade estava sendo exposta para todo mundo ver. Pronta para entrar? Leandro apareceu ao seu lado, impecável num smoking Hugo Boss. Mais que pronta, ela sorriu, entrelaçando o braço no dele. A entrada na igreja foi emocionante. A nave estava lotada não apenas com a elite empresarial, mas com pessoas de todos os níveis sociais. Na primeira fileira do lado da noiva, estavam sentados os funcionários da empresa, faxineiros, seguranças, recepcionistas, todos vestidos com suas melhores roupas, orgulhosos de testemunhar o casamento da mulher que havia mudado suas vidas. Do lado do noivo, seus pais,
O pedreiro aposentado e a ex-doméstica choravam emocionados. Eles haviam se reconciliado com Leandro após descobrirem como ele havia mudado e agora aprovavam completamente a escolha do filho. Quando a música começou, Clarice caminhou sozinha pelo corredor central. Havia escolhido não ter padrinho porque nenhum homem entregaria ela para outro. Ela estava ali por escolha própria, como uma mulher independente que decidira compartilhar sua vida. Cada passo era uma declaração de vitória. Vitória sobre a tragédia que quase a destruiu. Vitória sobre anos de humilhação e invisibilidade. Vitória sobre preconceitos sociais que tentaram definir seu valor baseado em uniforme e posição. Quando chegou ao altar, Leandro estava visivelmente emocionado. "Você está linda", ele sussurrou. "Você também", ela respondeu, ajeitando a gravata dele carinhosamente. O padre Francisco, da paróquia onde Clarice havia se confessado durante os anos difíceis, conduziu a cerimônia com palavras que tocaram corações. Ele havia conhecido Clarice nos momentos mais escuros e agora celebrava sua ressurreição completa. "Leandro e Clarice", ele disse, "vocês nos ensinam que transformação é possível, que pessoas podem reconhecer erros, mudar comportamentos e encontrar redenção através do amor verdadeiro." Quando chegou o momento dos votos, Leandro foi o primeiro. "Clarice, quando te conheci, eu era um homem arrogante que julgava pessoas pelo que vestiam, não pelo que eram. Você me ensinou que verdadeiro valor está no caráter, na dignidade, na forma como tratamos quem não pode nos retribuir." Sua voz começou a falhar de emoção. "Você me ensinou que poder verdadeiro está em elevar outros, não em humilhá-los. Que riqueza verdadeira está em relacionamentos genuínos, não em conta bancária." Ele respirou fundo. "Prometo passar o resto da minha vida sendo digno do seu amor. Prometo nunca mais julgar ninguém pela aparência. Prometo usar minha posição para fazer diferença na vida de pessoas que precisam." A igreja estava em silêncio absoluto, muitos com lágrimas nos olhos. Chegou a vez de Clarice. "Leandro, quando nos conhecemos, você me viu como invisível. Durante 3 anos, fui apenas a faxineira para você. Mas descobri que às vezes precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos mais fortes." Ela olhou diretamente nos olhos dele. "Você me humilhou, me desrespeitou, me fez sentir pequena. Mas quando reconheceu seus erros, quando decidiu mudar de verdade, mostrou que pessoas podem se transformar." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Você me ensinou que perdão não significa esquecer, mas significa dar chance para a mudança real. Que amor verdadeiro nasce do respeito mútuo, não da conveniência." Ela segurou as mãos dele. "Prometo continuar sendo sua parceira na transformação. Prometo nunca deixar você voltar a ser quem era. Prometo construir com você um relacionamento baseado em igualdade, respeito e amor verdadeiro." Quando o padre pronunciou "vocês podem se beijar", a igreja explodiu em aplausos. Mas não eram apenas aplausos de celebração, eram aplausos de justiça, de prova de que finais felizes são possíveis na vida real. Saindo da igreja, o casal foi recebido por uma chuva de pétalas de rosa e gritos de apoio. As câmeras de televisão captaram cada momento, transmitindo ao vivo uma história que inspirava milhões. Carolina Ferreira e seus manifestantes haviam desaparecido, envergonhados pela demonstração pública de que estavam completamente errados. "Como se sente sendo Senhora Sampaio?" um repórter perguntou para Clarice. "Me sinto como Clarice Fonseca Sampaio", ela corrigiu com um sorriso. "Uma mulher que nunca esqueceu de onde veio, mas que agora sabe para onde está indo." A festa seria no salão do hotel Copacabana Palace, mas antes disso, havia uma surpresa que Leandro havia preparado secretamente. "Para onde estamos indo?" Clarice perguntou quando o carro tomou uma direção diferente. "Você vai ver." Ele sorriu misteriosamente. Quando chegaram ao destino, Clarice ficou sem palavras. Era o Teatro Municipal de São Paulo, onde ela havia dançado profissionalmente anos antes, agora iluminado especialmente para eles. "Leandro, o que é isso?" "Sua lua de mel começa aqui", ele disse, saindo do carro e oferecendo a mão. "Com uma apresentação especial." No palco do teatro, um quarteto de tango argentino aguardava. E no centro do palco, 2 pares de sapatos de dança, um masculino e um feminino.
Você quer? Ela perguntou emocionada. Quero dançar com minha esposa no lugar onde ela foi feliz, ele respondeu. Se você me ensinar. Clarice tirou os sapatos de noiva e calçou-os de dança. Pela primeira vez em 5 anos, estava novamente no palco onde havia sido uma estrela. Quando a música começou, Puruna Cabeça, a mesma da festa fatídica, ela guiou Leandro pelos passos básicos. Não era a dança perfeita que ela executava sozinha. Era melhor. Era uma dança compartilhada, imperfeita, mas cheia de amor. O teatro estava vazio, exceto pelos músicos, mas para Clarice estava cheio de memórias, esperanças e promessas de futuro. Quando a música terminou, ela estava chorando. Por que está chorando? Leandro perguntou preocupado. Porque finalmente entendi. Ela sussurrou. O Roberto me ensinou a dançar. Você me ensinou a dançar novamente. 2 anos depois do casamento, Clarice estava no palco do Centro de Convenções Anhembi, diante de uma plateia de 1.500 empresários, palestrando sobre transformação organizacional através de relações humanas. Vestia um terno azul marinho elegante e segurava um microfone com a confiança de quem havia encontrado sua verdadeira vocação. Quantos de vocês conhecem o nome da pessoa que limpa seu escritório? Ela perguntou para a audiência. Poucas mãos se ergueram. Quantos sabem se essa pessoa tem filhos, sonhos, formação educacional? Ainda menos mãos. E quantos já pararam para pensar que talvez essa pessoa seja mais qualificada que vocês imaginam? O silêncio no auditório era ensurdecedor. Clarice havia se tornado uma das palestrantes mais requisitadas do país, contratada por multinacionais para falar sobre diversidade, inclusão e valorização humana. Há 3 anos, eu era essa pessoa invisível. Ela continuou. Limpava banheiros, esvaziava lixeiras e era tratada como um objeto. Hoje sou CEO da Fundação Clarice Fonseca, que já capacitou mais de 5.000 pessoas em situação de vulnerabilidade. A fundação havia sido criada 1 ano após o casamento, financiada inicialmente com os recursos de Leandro, mas rapidamente expandida com parcerias e doações. Oferecia cursos profissionalizantes, bolsas de estudo e, principalmente, dignidade para quem a sociedade havia esquecido. A transformação que aconteceu na empresa do meu marido, ela continuou, pode acontecer em qualquer lugar. Basta que vocês vejam funcionários como seres humanos, não como recursos. Do fundo do auditório, Leandro observava orgulhoso. Em 2 anos de casamento, havia visto a esposa se transformar numa líder inspiracional que impactava milhares de vidas. A empresa dele também havia mudado radicalmente. A Sampaio em Associados se tornara referência nacional em gestão humanizada, com índices de satisfação dos funcionários que impressionavam consultores internacionais. A rotatividade havia caído para menos de 5% ao ano, a produtividade aumentara 40%, e a empresa aparecia anualmente na lista das melhores empresas para trabalhar. Senhor Sampaio, um jornalista da revista Exame o abordou após a palestra. Como explicar o sucesso da sua empresa nos últimos anos? Simples, Leandro respondeu. Aprendi que quando você trata pessoas com dignidade, elas dão o melhor de si. Quando você investe no bem-estar dos funcionários, eles investem no sucesso da empresa. E pessoalmente, como está o casamento? Leandro sorriu. Melhor impossível. Clarice me ensina algo novo todos os dias sobre ser um ser humano melhor. Naquela noite, em casa, uma cobertura duplex no Jardim Europa, elegante mas acolhedora, o casal jantava na varanda com vista para a cidade. Era um ritual sagrado. Todos os dias, às 8 da noite, desligavam celulares e computadores para conversar sobre o dia. Como foi a palestra? Leandro perguntou. Emocionante. Tinha uma empresária na plateia que chorou quando contei sobre meu tempo como faxineira. Depois ela me procurou e disse que vai implementar um programa de valorização na empresa dela. Mais uma vida transformada pela Clarice Fonseca Sampaio. Mais vidas transformadas por nós dois, ela corrigiu. Sem sua mudança, nada disso seria possível. Foi quando o telefone tocou. Era Marina, irmã de Clarice, ligando de Recife com lágrimas na voz. Clarice, você precisa ver as notícias. A Carolina Ferreira foi presa. Presa? Por quê? Fraude empresarial.
A Polícia Federal descobriu que ela vinha desviando dinheiro público há anos. Os investigadores disseram que a obsessão dela por destruir vocês a fez cometer erros que levaram à descoberta dos crimes. Clarice desligou o telefone e contou para Leandro. A notícia era chocante, mas também trazia um sentimento de justiça tardia. Ela se destruiu sozinha. Leandro observou. O ódio consumiu ela por dentro. Sinto pena, Clarice disse sinceramente. Ela desperdiçou anos da vida dela tentando destruir nossa felicidade em vez de construir a própria. Você sempre tem compaixão até pelos inimigos. Leandro sorriu, beijando a testa da esposa. Porque aprendi que guardar rancor machuca mais quem guarda que quem é alvo. Na manhã seguinte, Clarice estava na sede da fundação. Um prédio de 3 andares no centro de São Paulo, totalmente reformado e equipado. 15 funcionários trabalhavam em diferentes programas. Cursos de capacitação profissional, alfabetização de adultos, apoio psicológico para pessoas em situação de vulnerabilidade. Clarice, chamou Roberto Silva, não o falecido marido, mas um jovem de 22 anos que havia sido o primeiro beneficiário da fundação. Ex-morador de rua, ele agora coordenava o programa de inserção profissional. O que foi, Roberto? A Joana conseguiu, passou no vestibular para Direito na PUC. Joana Santos, não a ex-gerente de RH, mas uma mulher de 45 anos que havia sido faxineira durante 20 anos, era uma das alunas do programa de educação. Com bolsa integral conquistada através da fundação, realizaria o sonho de se formar advogada. Onde ela está? Clarice perguntou emocionada. Na sala de estudos, chorando de alegria. Clarice encontrou Joana cercada por outros alunos, todos comemorando a vitória coletiva. Era isso que mais a emocionava. Ver pessoas que a sociedade havia descartado descobrindo seus potenciais. Doutora Clarice, Joana a abraçou chorando. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Você conquistou isso sozinha, Clarice respondeu. Eu apenas ofereci as ferramentas. Mas sem a fundação, eu nunca teria acreditado que era possível. Durante o almoço, Leandro apareceu na fundação com uma notícia especial. Amor, preciso te contar uma coisa, ele disse com um sorriso misterioso. O que foi? A Fundação Ford quer financiar a expansão da nossa fundação para outros estados. 15 milhões de reais para os próximos 3 anos. Clarice ficou sem palavras. Era dinheiro suficiente para impactar dezenas de milhares de vidas. Como conseguiu isso? Não consegui, você conseguiu. Eles viram suas palestras, estudaram os resultados da fundação e decidiram apostar no projeto. Naquela tarde, caminhando pelo Parque Ibirapuera, o casal planejava o futuro. Com esse dinheiro podemos abrir sedes em 10 estados. Clarice dizia animada. Imagina quantas pessoas vamos conseguir ajudar. E você vai conseguir dar palestras pelo país inteiro, Leandro adicionou. Espalhar essa mensagem de transformação. Nós vamos conseguir, ela corrigiu novamente. Sem seu apoio, nada disso seria possível. Pararam numa ponte sobre o lago, observando famílias fazendo piquenique, crianças brincando, casais namorando. Era um momento de paz absoluta. Leandro, Clarice disse de repente, quero te contar uma coisa que nunca contei. O quê? Nos primeiros meses depois do acidente, eu pensei em desistir de tudo. A dor era tanta, a solidão era tanta, que várias vezes pensei que seria mais fácil não estar aqui. Leandro a abraçou, sentindo o peso da confissão. O que te fez mudar de ideia? A raiva. Ela sorriu tristemente. Raiva de ser tratada como lixo. Raiva de ser invisível. Raiva de ver outras pessoas passando pelo mesmo. Essa raiva me manteve viva até eu encontrar um propósito. E qual é seu propósito? Provar que toda pessoa tem valor. Que ninguém merece ser invisível. Que transformação é sempre possível. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo a profundidade do momento. Sabe o que mais me impressiona em você? Leandro disse finalmente. O quê? Você transformou a pior fase da sua vida na melhor causa da sua vida. Quando voltaram para casa naquela noite, encontraram uma surpresa na sala. Marina, irmã de Clarice, havia chegado de Recife com uma criança de 8 anos. Lucas, filho de uma prima que havia morrido num acidente. Clarice, Marina explicou com lágrimas nos olhos. Os pais adotivos desistiram dele.
Disse que é muito difícil. Ele não tem mais ninguém. Clarice se ajoelhou na frente do menino, que a olhava com olhos tristes e desconfiados. Oi, Lucas. Eu sou a Clarice. Quer ficar com a gente por um tempo? O menino assentiu timidamente. 3 meses depois, os papéis de adoção estavam prontos. Lucas havia se adaptado completamente à nova vida. Frequentava uma escola particular, fazia terapia para superar o trauma do abandono e, principalmente, sentia-se amado. Mamãe Clarice, ele disse numa noite, usando pela primeira vez a palavra que ela havia sonhado ouvir, obrigado por me escolher. Obrigada por nos escolher também. Ela respondeu abraçando o filho do coração. Na véspera do 3º aniversário de casamento, Clarice e Leandro estavam no mesmo salão onde tudo havia começado, agora transformado no espaço principal da fundação. 200 pessoas participavam de uma festa beneficente que arrecadaria fundos para novas bolsas de estudo. 3 anos atrás, Clarice disse no microfone: eu quebrei taças de cristal neste salão e fui humilhada publicamente. Hoje, este mesmo lugar é onde oferecemos oportunidades para pessoas reconstruírem suas vidas. A plateia, composta por empresários, ex-alunos da fundação, funcionários, amigos, aplaudiu emocionada. Meu marido me ensinou que pessoas podem mudar. Eu aprendi que lugares também podem ser transformados. Este salão não é mais um símbolo de humilhação, mas de esperança. Leandro subiu ao palco e a abraçou. 3 anos atrás fiz a aposta mais estúpida da minha vida, ele disse. Apostei que uma faxineira não sabia dançar. Perdi 20 mil reais, mas ganhei muito mais. Ganhei uma esposa, uma família, uma nova perspectiva de vida. Ele olhou diretamente para ela. Clarice, você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. Que o verdadeiro poder não está em humilhar, mas em elevar. A festa terminou com uma apresentação especial. Clarice e Leandro dançando tango no centro do salão, cercados por amigos, família e pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua história. Era a mesma música de 3 anos atrás. Por una cabeça. Mas agora, não era uma demonstração de competência ou vingança. Era uma celebração de amor, redenção e segundas chances. Quando a música terminou, Lucas correu para abraçar os pais e a plateia explodiu em aplausos que ecoaram pela noite. Feliz aniversário, amor! Leandro sussurrou no ouvido de Clarice. Feliz vida nova, ela respondeu, beijando-o suavemente. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob as estrelas. Uma cidade cheia de histórias de luta, superação e transformação. E em algum lugar dessa metrópole, uma nova Clarice estava começando sua jornada. Uma nova pessoa estava descobrindo sua força. Um novo final feliz estava sendo escrito. Porque como Clarice havia aprendido, toda pessoa merece uma segunda chance de dançar. Fim da história.